De educação, mas eu quero começar com um dos principais temas que repercutem nesta segunda-feira, que foi a decisão em plenário do Supremo Tribunal Federal mantendo a suspensão da rede X, Twitter. Qual que é seu posicionamento sobre essa decisão e sobre a situação que nós estamos acompanhando aqui no Brasil? Eu tenho acompanhado essa discussão à distância um pouco, né? E minha posição é sempre pela liberdade de expressão, né? Eu sou favorável a que as pessoas tenham acesso, né, às ferramentas que hoje têm um papel importante na sociedade, como o X tem hoje, né? E também, naturalmente, por outro lado, também entendo que tem que se buscar algum caminho aí de solução para esse impasse, né? Porque hoje você vê, nós temos uma plataforma, muitas pessoas dependem dela para trabalhar, para se informar, e não tem acesso a essa plataforma, né? Acho que tem que se buscar alguma conciliação nesse meio do caminho. Eu ouvi agora há pouco o Alan Gani falando um pouco sobre isso e acho que é bem pelo caminho que ele colocou, né? De tentar buscar esse meio caminho para achar uma solução. Agora, ministro, o senhor acredita que no país muitos dos conflitos jurídicos acabam se tornando também conflitos políticos? Sem dúvida, a gente vive hoje uma grande discussão, né, do ativismo judicial, dos limites, né, da atuação do Poder Judiciário, os limites da atuação do Poder Legislativo, até que ponto, né, essa autocontenção do Poder Judiciário está ou não está, né, sendo bem aplicado, se essas discussões que estão sendo colocadas, levadas ao Poder Judiciário, de fato, estão invadindo ou não a seara do Poder Legislativo. Enfim, tem muitas discussões hoje sobre esse tema. Inclusive, foi dito aqui, né, eu sou mestrando hoje em Direito e as discussões sobre isso são muito acaloradas, né, no meio acadêmico, inclusive. Bom, vamos lá, vamos abrir o nosso debate. Alan Gani. Ministro, boa noite. Ainda no tema de liberdade, jurídico, o senhor foi responsável por costurar os acordos de leniência, né, com aquelas empresas envolvidas em atos de corrupção durante a Operação Lava Jato. Como é que o senhor avalia o momento atual de muitos acordos hoje serem anulados, né, e essas multas também serem anuladas? Bom, vamos lá, acho que tem que separar um pouco o que foi a atuação na leniência que foi conduzida pelo Ministério Público Federal, em especial ali pela força-tarefa da Lava Jato, e os acordos do qual eu participei, que são os acordos que eram celebrados em conjunto pela Controladoria Geral da União e pela Advocacia Geral da União. Né, a Lei 12.846, ela coloca a atribuição legal para a celebração de acordos de leniência na Controladoria Geral da União. Então, nossa condução dos acordos sempre foi buscando a construção de um arcabouço jurídico, uma atuação dentro da legalidade para manter a rigidez do acordo. Nós sabíamos que esses acordos iam ser, ao longo do tempo, muito escrutinados, até pelo montante de valores que estava sendo ali discutido. Então, veja que essa discussão que foi colocada para o Supremo Tribunal Federal, ela diz muito mais respeito aos acordos que foram conduzidos pelo Ministério Público do que pelos acordos que foram conduzidos pela CGU e AGU. Tanto é que hoje esse assunto está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né, numa busca aí de uma composição, mas em momento algum a rigidez dos acordos da CGU e da AGU foi colocada em questão. Ou seja, isso indica para o senhor que haver a manifestação da Controladoria e da Advocacia Geral da União em processos como estes é o melhor caminho para manter a robustez deles lá no futuro, independentemente de movimento político. O que nós buscamos construir porque já havia um protagonismo do Ministério Público. Sim. E a gente tem que entender um pouco o contexto de quando a lei foi editada. Havia uma pressão social muito grande por conta da preocupação da população com as práticas de corrupção no governo, e isso acabou levando a uma investigação muito grande, com empresas muito grandes e valores e políticos muito importantes. E o Ministério Público tomou uma dianteira nessa investigação, até porque não havia, a priori, um conhecimento e uma confiança, eu diria assim, no trabalho da CGU. Havia, inclusive, um questionamento se a CGU, sendo órgão do Poder Executivo, portanto, vinculada à estrutura do governo, teria independência e autonomia para conduzir essas investigações. Então, esse trabalho que nós fizemos na época foi de buscar
convencer o Ministério Público Federal de que haveria um trabalho técnico também na CGU, com a preservação das informações que não fossem levadas às pessoas que estavam sendo investigadas, não houvesse nenhum vazamento de informação. E esse trabalho foi sendo conduzido até o ponto de nós conseguirmos levar esse papel da CGU e da AGU também para os fóruns internacionais. Então, a CGU e a AGU começaram a participar das reuniões na OCDE, nós começamos a participar de reuniões com o Departamento de Justiça norte-americano, mostrando que nós tínhamos um mandato legal para poder atuar naqueles acordos. E aí, o que nós construímos, e aí pensando como Estado, foi buscar construir um sistema em que nós pudéssemos coexistir e contribuir com o trabalho que estava sendo realizado com o Ministério Público. Então, nunca foi de destruição, pelo contrário, foi de construir um sistema jurídico. Primeiro, que desse uma segurança jurídica para as empresas que estavam sendo, né, objeto desses acordos, né? E, em segundo lugar, também para que a sociedade tivesse uma resposta adequada para tudo aquilo que estava sendo investigado e, enfim, foi isso que nós buscamos. E por essa razão, nós contribuímos de alguma maneira com a construção desse sistema que hoje, como eu digo, né, como eu disse, hoje não está sendo colocado em discussão a rigidez que foi construída. Até porque a Advocacia Geral da União é um órgão que é responsável pela interpretação das normas no Poder Executivo. Então, tudo que nós íamos fazer, de certa forma, passava pelo crivo da própria Advocacia Geral da União, que integrava as comissões de leniência, para se construir um caminho jurídico pautado no regramento, no ordenamento jurídico brasileiro. Nelsinho. Ministro, boa noite. Na sua opinião, então, os acordos que aconteceram sem a participação da Controladoria Geral da União e sendo acordos feitos só pelo Ministério Público com as partes envolvidas, são acordos nulos, como a Justiça entendeu em alguns casos? Não, até porque o que se discute não é se havia ou não participação da CGU no acordo, né? Se discute outras questões em relação àquela questão dos vazamentos dos dados, né? Da atuação do hacker. O acordo, o que nós sempre dizíamos era o seguinte: o acordo do Ministério Público Federal, ele não resolve integralmente, no âmbito administrativo, a responsabilidade da pessoa jurídica. É preciso que haja um acordo com a CGU. Quer dizer, poderia até passar pelo Ministério Público, mas ter também uma chancela administrativa que passaria pela Controladoria. Sem dúvida. Porque, assim, a CGU, além da competência de celebrar o acordo de leniência, ela também tem a competência de punir a empresa pela prática de atos lesivos, pela mesma lei. Então, a lei dá as duas ferramentas para a CGU. Olha, ou você vai ser punido, ou você decide celebrar um acordo de leniência, né? Colaborar com as investigações, enfim, entregar as provas. Então, se o Ministério Público, mesmo com a celebração do acordo do Ministério Público, isso não isentava a empresa do processo de responsabilização da CGU. Então, era necessário que se fizesse um acordo. E aí, o que nós construímos na linha de garantir também uma segurança jurídica para a empresa, porque imagina, a empresa ter que celebrar um acordo com o Ministério Público, celebrar um acordo com a CGU, né? O que nós fizemos foi, tudo aquilo que nós definíssemos como valor, tanto de ressarcimento como de multa, poderia ser considerado já também no âmbito daquilo que foi definido no acordo do Ministério Público. Então, dá um exemplo aqui. A Odebrecht celebrou lá o acordo com o Ministério Público no valor de mais ou menos 3,2 bilhões de reais. O nosso acordo foi de 2,7 bilhões. Mas por quê? Porque o acordo do Ministério Público Federal foi um acordo guarda-chuva, que pegou atos de competência estadual e municipal. A CGU, por ser órgão do Poder Executivo Federal, fez uma delimitação de escopo, então olhando contrato por contrato, ato lesivo por ato lesivo. Então, se havia um pagamento de propina para um determinado político, nós íamos buscar se havia uma competência federal naquele ato. E aí teve um escopo um pouco mais reduzido de contratos de atos lesivos. Então, esse valor era menor. Portanto, o valor que a empresa tinha, né, se comprometeu a pagar é o valor de 3,2 bilhões. Sendo que nesse valor, os 2,7 bilhões iriam para o governo federal e a gente, como fez essa delimitação de escopo muito bem feita, a gente sabia exatamente para quem deveria ser pago cada centavo.
Então eu sabia, por exemplo, quanto que era ato lesivo praticado contra a Petrobras, o quanto que era ato lesivo praticado contra a Eletrobras, contra o governo federal. E aí a gente conseguiu fazer essa imputação de valores, e à medida em que a empresa pagava uma parcela, ela quitava a parcela do Ministério Público Federal e a parcela do governo federal, do nosso acordo da CGU e da AGU, com a destinação que nós imputávamos no âmbito federal. Então foi essa composição que a gente conseguiu fazer para tentar garantir, né, um sistema que parasse de pé, pensando no Estado brasileiro, até porque muitos desses acordos tinham também participação de autoridades estrangeiras. Exatamente. Né? E muitas empresas também que eram empresas multinacionais. Então era preciso que se pensasse num sistema que parasse de pé. Bom, vamos lá, Segré. Complementando essa explicação perfeita, por que então esses acordos estão sendo discutidos agora e qual é o argumento pelo qual o governo está dando 40% de desconto sobre as multas que estão faltando pagar? Se a estrutura do acordo era tão firme com a participação da CGU e da AGU. Perfeito, vamos lá. Em relação à questão do questionamento, é o que eu disse, né? Existe um processo que foi relatado lá no Supremo Tribunal Federal que discutiu se as práticas que foram adotadas pelo Ministério Público Federal, lá, a força-tarefa da Lava Jato, seguiram os ritos jurídicos, procedimentais, legais, para a obtenção de provas, para a celebração do acordo. Então, é mais uma questão, acho que, eu diria assim, da observância legal dos preceitos constitucionais e jurídicos, tanto para a condução da investigação quanto para a obtenção das provas. Isso é o que está em discussão. Mas me perdoe, por favor, que interrompa, mas a leniência não atribui a que a empresa delata os seus crimes? Não precisa de prova, porque ele está apresentando as provas. Então, por que deveria anular uma prova que a própria empresa apresenta? Perfeito. Não, eu particularmente, assim, eu não aprofundei na questão do porquê que está se colocando, mas eu acredito que seja muito mais porque se acusa de uma relação de proximidade entre o Ministério Público Federal e o juiz, que havia uma combinação de condutas. É muito mais por essa linha, por isso que eu digo que é uma discussão jurídica, né, da conduta, não tanto do instrumento. Porque o instrumento, você está certíssimo, Segré. Assim, a empresa, ela vem de livre, espontânea vontade para dizer o seguinte: eu quero colaborar com o Estado. Então, ela vai assumir, ela vai admitir a sua responsabilidade objetiva, ela vai confessar tudo que ela praticou e entregar os elementos de prova que ela detém. E assumir uma responsabilidade tanto de devolução daquilo que ela desviou, provocou de prejuízo, como também ela vai assumir o compromisso de implementação de um programa de compliance para mudar a sua conduta, sua prática de mercado. Então, de fato, é isso mesmo, né? A questão do desconto, eu tenho acompanhado também um pouco à distância, não estou mais dentro do processo, mas havia já na nossa época um pedido das empreiteiras por conta da capacidade de pagamento. Então, elas diziam que havia uma expectativa de retomada dos negócios e que isso geraria um fluxo de caixa suficiente para honrar com aquele compromisso que foi celebrado no acordo. Então, havia, na verdade, uma projeção de faturamento que a empresa tinha de expectativa de geração de novos negócios que não se concretizou. Então, o que as empresas têm alegado é que estão em dificuldade financeira e que, portanto, aquele compromisso que foi assumido na época, ela não consegue honrar hoje. E aí se busca, dentro dessa lógica da manutenção do acordo, alguma saída técnica para se buscar uma composição aí no pagamento. Agora, essa discussão, propriamente dita, eu não tenho acompanhado ela no detalhe, né? Até porque isso tem sido feito ali em algumas reuniões conduzidas pela CGU, até o próprio ministro André Mendonça tem uma relatoria de um processo que se discute saídas, soluções para isso. Porque se a empresa não paga o acordo ele é rescindido, e muito provavelmente a empresa vai quebrar, né? E isso não necessariamente representa o melhor interesse público para toda a sociedade brasileira. Por favor, professor Federico. Ministro, boa noite. Boa noite. Fechando a primeira roda aí, como pode o senhor, saindo sim da engenharia, uma ciência exata, fazendo um mestrado em direito constitucional, enxerga essa questão que o senhor narrou da segurança ou insegurança jurídica? Como fica a cabeça de um engenheiro de exatas na questão da segurança ou insegurança jurídica
de tudo que o senhor narrou? Olha, é bem complexo, né? Porque engenheiro gosta de... Já começa, né? Gosta de 2 mais 2, né? 2 mais 2 igual a 4. Agora, minha atuação profissional sempre foi muito ligada com o direito. Né? Tanto porque na auditoria o que nós fazemos é olhar a atuação do agente público dentro da lei. Então, a interpretação da lei está sempre junto com a gente. A minha pós-graduação, a primeira pós-graduação foi em Direito Internacional. Então, eu vejo assim, que é uma sociedade complexa, né, hoje, né? A gente tem um cenário onde tem posições, às vezes, muito extremadas. Né? Isso, acho que tem se reproduzido em alguma certa medida no mundo inteiro. E as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade de enxergar caminhos que misturem um pouco, né, a solução, né? Às vezes a solução pode estar mais para cá, às vezes mais para lá e às vezes ela está no meio do caminho, né? E as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de entender quando é o momento de se posicionar mais a um lado, mais a um outro e mais de maneira equilibrada, né? Principalmente porque as discussões hoje são muito rasas, né? Principalmente em rede social, quando você vai ver, às vezes nem o fato é compreendido completamente e as pessoas já estão emitindo opinião, né? Então eu acho que eu convivo bem com esse cenário de complexidade.